Oi, gente! No vídeo de hoje vou trazer um tutorial em crochê para vocês de um modelo de ponto fantasia maravilhoso. Já faz alguns dias que eu queria gravar para vocês, mas eu tinha gravado no barbante e aí não ficou muito bacana assim, porque ele precisa de um fio mais fino. Então eu vou utilizar aqui, ó, o Cleia duplo da Círculo. Essa cor é a 7684, o nome dela é a porcelana. E a agulha de crochê que eu vou utilizar é essa aqui também, da Círculo, no tamanho de 2,5 mm, que o 2,5 mm vai dar pra ver bem certinho a quantidade de correntinhas, tá? Então, eu até comecei a gravar, só que aí a gravação não ficou legal, daí eu falei, ah, não, outro dia eu faço com um fio mais fino um pouco. Então, vou começar com uma laçadinha inicial aqui e vou precisar de um total de 32 correntinhas, tá? Para fazer esse modelinho aqui para vocês. Então, vou fazendo aqui, ó, 1, 2 e já volto mostrar para vocês. Fiz aqui, ó, um total de 32 correntinhas, que é para uma amostra, tá bom? Então, esse aqui eu quero ter de amostra para fazer uma camisa diferente que eu peguei e vi. Então, eu quero fazer algumas amostras, tá? Para vocês, e vocês vão ter esses pontos fantasias aqui gravados, acompanhando o processo. Então, eu vou pular 4 correntinhas, que vai equivaler por um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Pulei essas 4 correntinhas, eu vou lá na minha quinta correntinha e faço um ponto alto, tá, gente? Então, ó, 1, 2, 1, 2. Fiz o meu ponto alto, vou começar a minha sequência, tá? Então, a minha sequência, gente, é muito facinho, ó, 3 correntinhas. Eu pulo 3 correntinhas de base, ó, 1, 2, 3. E lá na minha quarta correntinha, eu vou fazer uma sequência de 3 picôs. Então, a minha sequência é um ponto baixo na minha correntinha de base, 3 correntinhas que valem por um picô. Vou na próxima correntinha de base, faço um ponto baixo. Esse comecinho é um pouquinho difícil, mas depois, gente, que vocês pegam um jeito, nossa, fica lindo esse ponto, muito bonito mesmo. Mais 3 correntinhas. No próximo de base, mais um picô, um ponto baixo. E mais 3 correntinhas. No próximo de base, na próxima correntinha de base, eu faço mais um ponto baixo. Fiz o meu picô de 3 aqui, vai ser sempre essa sequência, tá? 3 picôzinhos. Vou fazer 3 correntinhas de separação. E aí, eu pulo 3 correntinhas de base, ó. 1, 2, 3. E na quarta correntinha de base, eu faço uma sequência de ponto alto. Eu peguei uma agulha aqui um pouquinho maior para poder visualizar bem o ponto. 2 correntinhas, ó, 2 correntinhas, e no mesmo de base, mais um ponto alto.
minha ideia é ter alguns pontos fantasia aqui que sejam no estilo rendado, tá, gente? Então, por isso que eu tô fazendo essa amostrinha pequena aqui, para os meus clientes verem, tá? Então, fiz o ponto alto, faço mais 3 correntinhas e pulo 3 de base e dou a sequência nos meus 3 picô. Então, voltando aqui para mostrar para vocês, a gente sempre vai ter essa sequência, tá? Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas de separação e aí os meus 3 picôs, tá? Fiz o meu ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas no... Deixa eu dar uma paradinha que um passarinho entrou dentro da minha casa. Tadinho, tava se debatendo ali. Coitadinho dele. Ai, gente, eu morro de dó. Os passarinhos ficam entrando aqui dentro de casa e deles não conseguem sair. Fiz 3 correntinhas. Na próxima correntinha de base, eu faço um ponto baixo. Mais 3 correntinhas. Um picô lá na próxima correntinha de base, um ponto baixo. Mais 3 correntinhas. Na próxima de base, essa aqui tá bem apertada. É que eu usei uma agulha um pouquinho maior, gente, daí o meu ponto em si é muito apertado, sabe? Então, aí é complicadinho. Fiz os meus 3 picôs, ó. 1, 2, 3. Volto a fazer 3 correntinhas. Pulo 3 correntinhas de base. 1, 2, 3. E lá na quarta eu faço mais um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo de base. Eu tô falando mesmo de base porque depois vocês vão ver que é a mesma sequência, tá? Então, mais 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 correntinhas de base e vou fechar com um picô. Então, o meu picô é um ponto baixo, 3 correntinhas. No mesmo aqui de base, faço mais um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo aqui, ó, fazendo um picô. Faço uma correntinha e na minha última correntinha da minha carreira, eu vou ter que fazer um ponto alto. Para poder ter o meu modelinho aqui, né? Então, fiz, ó, essa é a minha primeira carreira. Agora, a gente vai fazer 4 correntinhas que valem por um ponto alto e mais uma correntinha de separação. E no mesmo ponto alto de base, aqui, eu faço mais um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou fazer 3 correntinhas. E agora que começa a ficar bem bacana aqui, gente. Porque eu vou pular aqui, ó, o meu picô. E vou aqui no meu ponto alto. E começo a trabalhar da seguinte forma. Faço ponto baixo. 3 correntinhas e venho fazendo, ó, no próprio pontinho aqui abaixo, o picô. Ai, Verônica, por que você não fez assim lá no outro? Eu não fiz assim, gente, porque senão, como eu tô usando uma outra agulha, né? Daí eu não ia conseguir fazer assim, ponto em cima de ponto, tá?
Mas aqui eu já começo a trabalhar com o picô mesmo, ó. Vou no meio, onde tem correntinha, faço um ponto baixo, faço mais 3 correntinhas, um picô, que a gente puxa aqui, ó, no meio do ponto baixo, o pontinho. E aqui no meu, dentro, né, entre os pontos ainda, eu faço o meu terceiro picô. Gente, eu achei muito bonitinho esse ponto fantasia. E esse picô também com 3 correntinhas. Fechei os meus 3 picozinhos, eu venho aqui, ó, em cima do meu ponto alto de base. E nele eu faço um ponto baixo, tá? Então, essa será a nossa sequência, ó. Já dá pra ver que tá ficando bem bonitinho, né? Vou fazer 3 correntinhas de separação. E vou ir no meu terceiro picozinho. Então, fui aqui no meu terceiro. E agora eu faço a sequência com o ponto alto. Duas correntinhas de separação. E ainda dentro da correntinha aqui do meu picô, eu vou fazer mais um ponto alto. Fiz 2 pontos altos, ó, um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Agora eu faço 3 correntinhas de separação. Fiz as minhas 3 correntinhas de separação, venho aqui no meu ponto alto de base, pulo toda essa sequência aqui, ó, que eu trabalhei. E nesse ponto alto de base, eu começo a fazer os picôs. Então, vão ser 3 picôs de 3 correntinhas, ó, separados por pontos baixos. Então, fiz o meu primeiro picô, venho aqui nas 2 correntinhas de base, faço um ponto baixo, mais um picô com 3 correntinhas. Ó, sempre dentro do meu ponto baixo aqui de base, eu coloco a minha agulha e puxo aqui o picô com mais um ponto baixo. Ainda dentro das minhas correntinhas, não precisa furar a correntinha, você pode laçar ela em volta, né? Faço mais um picô de 3 correntinhas dentro do meu ponto baixo, eu puxo mais um picô. Fiz esse terceiro picô, eu venho aqui no meu ponto alto de base e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, repito a mesma sequência, tá, gente? Então, a sequência de 3 correntinhas, venho aqui no meu picô do meio e puxo um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Faço mais 3 correntinhas de separação. E aí, eu venho bem, ó, pulo toda essa parte aqui, ó, que eu trabalhei. E venho bem no meu ponto alto de base aqui, pra fazer o picô. Então, meu ponto baixo.
faço 3 correntinhas pra gente ter o picô. 1, 2, 3. Venho no finalzinho aqui, ó, do meu ponto baixo. Faço mais um ponto baixo por conta do picô. E aí, venho aqui, ó, no meio das minhas correntinhas, fazendo um pontinho baixo. Tenho que fazer uma correntinha de separação e mais um ponto alto para finalizar a minha carreira. Olha, gente, que bonitinho que já vai ficando a nossa amostra. Vamos fazer mais uma carreira? Então, eu começo com 3 correntinhas que valem por um ponto alto, mais uma correntinha de separação e venho aqui, ó, no meu pontinho de base e faço mais um ponto alto. Que vocês vão começar a perceber que nessa sequência, numa carreira, deixa eu virar aqui, ó, numa carreira do picô no meio aqui, ó, sempre no picô do meio, vai estar sendo feito a sequência de ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Esse que é o detalhe do ponto fantasia. Então, eu fiz aqui, ó, a minha sequência como se fosse, né, o ponto alto. Faço 3 correntinhas de separação e aí eu venho no ponto alto de base da carreira anterior, ó, pulo toda essa parte e vou começar com os meus picô. Então, o picô é, coloca ali a tua agulha, puxa um ponto baixo e vamos fazer 3 correntinhas para o picô. Fiz as minhas 3 correntinhas, venho aqui no meu ponto baixo, faço mais um ponto baixo por conta do picô. Venho no meio, nas minhas 2 correntinhas, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, venho aqui, ó, no finalzinho do meu ponto baixo e faço mais um ponto baixo, ainda dentro das minhas correntinhas da carreira anterior, vou fazer mais um picô. Fiz o meu terceiro picô, eu finalizo a sequência no meu ponto alto de base, fazendo um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, volto à sequência. 3 correntinhas, vou pular toda essa parte aqui, vou lá no meu picô do meio, no segundo picô, e lá eu vou tentar pegar bem no meio aqui, ó, nas correntinhas, pra ficar bem bonito o nosso trabalho. Eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Volto para minha sequência, 3 correntinhas, pulo toda essa parte aqui e vou direto lá no meu ponto alto de base. Chegando no meu ponto alto de base, eu vou fazer os meus 3 picôs. Então, o primeiro ponto baixo do picô vai no ponto alto da carreira anterior, faço
um picô com 3 correntinhas, mais um picô. Ó, eu já lanço aqui, ó, o primeiro ponto baixo depois do picô no meio das minhas 2 correntinhas, tá? Da carreira anterior. E depois, gente, que você pega o jeito desse modelinho aqui, não tem mais segredo, porque daí ele é sempre a mesma repetição. Só você ir olhando como que tá funcionando a carreira e ir fazendo a sequência. Então, depois que você pega o jeitinho, vai embora, né? Eu adoro fazer esses pontinhos fantasias, porque daí você vai pegando sempre a mesma sequência, sabe? E daí chega uma hora que você acaba, de tanto repetir ele, né? Não precisa nem estar olhando mais um gráfico ou o próprio vídeo, né? É só ir seguindo. Então, ó, vocês estão vendo que eu já estou no meio dos picôs, né? E seguindo a mesma sequência, ó, com 3 correntinhas. Aí, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, tô com um ponto alto. Vou fazer o picô. Então, faço o meu ponto baixo, 3 correntinhas, venho aqui no comecinho do meu ponto baixo e faço o picô. Fiz um ponto picô. Eu ando trabalhando tanto com barbante, gente, que eu acho que eu tô perdendo meio que a mão de fazer trabalhinhos com fio mais fino, hein? Pior que eu tô com uma encomenda de um trilho de mesa nesse barbante chicleia aqui mesmo, duplo. Vai ser gigante. Aí vou postando aqui pra vocês verem. E olha só, gente, que bonito que vai ficando. Fiz o meu ponto baixo dentro aqui da correntinha da carreira anterior, faço uma correntinha de separação e venho com um ponto alto para poder finalizar a minha carreira. Fiz o ponto alto, agora eu volto toda a sequência que eu já comecei. Olha aqui, ó. Então, vamos lá, vou fazer aqui mais uma carreirinha para vocês. E depois eu volto com uma amostrinha já num tamanho um pouquinho grande para vocês verem como que tá ficando, tá bom? Então, 3 correntinhas que valem por um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Vira o meu trabalho. Aqui, ó, no mesmo ponto alto de base da carreira anterior, faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, vou dar sequência em 3 correntinhas. Vou pular aqui, ó, o meu picô, pulo as correntinhas da carreira anterior e vou direto no meu ponto alto de base, ó. E começo a sequência com os picôs, ó. Fiz um ponto baixo, faço 3 correntinhas. Venho aqui no finalzinho do meu ponto baixo para fazer o picô. Esse picô, gente, eu gosto também de trabalhar no finalzinho de tapetes. Então, eu uso sempre 3 correntinhas, um ponto baixo ali, né? Mas eu fui gravar esse pontinho fantasia aqui no barbante, achei que iria ficar de fácil visualização para vocês, mas ele ficou muito grosso e aí eu não gostei do resultado final. Aí acabei desmanchando ali, porque ficou estranho assim o resultado final no barbante. Como é um modelinho aqui mais assim para vestuário, até canga, saída de praia, camiseta,
assim, até assim, chale dá pra fazer, sabe? Essas são aí algumas dicas para vocês estarem usando esse modelinho, tá bom? Então ele acabou que ficou assim, não gostei mesmo, não gostei. Daí eu falei, eu vou ter que filmar esse aqui porque eu achei muito bonito esse modelo, mas eu precisava filmar num fio mais fininho para vocês. Até eu acredito que quanto mais fino for o fio que vocês forem usar, ele vai ficar com um aspecto melhor por conta dos picôs, tá? E daí já me deixa nos comentários se vocês gostam de vídeos assim, que traga apenas o padrão para vocês criarem. Que eu tenho aqui vários modelos de padrão para trazer para vocês, mas eu preciso saber, né, se vocês querem aprender, porque os vídeos longos que eu posto aqui, eu ainda tô aprendendo, né, a postar. Ai, gente, apesar de já gravar alguns anos vídeos aqui para vocês, a gente sempre vai aprendendo um pouquinho mais, né? E aí, já com os comentários de vocês, eu vou melhorando, né? Então, o pessoal às vezes reclama assim, ou tá baixo, porque a minha voz, ela é baixa. Então, eu preciso saber, sabe, como que tá. Estou me saindo na gravação de vídeos aqui para vocês, que ajuda no meu trabalho. Então, podem deixar comentários aí, se deu para visualizar bem, se gostaram do modelo, o que vocês fariam, né, com esse modelo de ponto fantasia. Eu vou apostar numa camisetinha, gente. Tô até de olho aqui, já meio que medi, fiz aqui um modelo. Só que eu quero comprar a mesma quantidade, do mesmo, né? Quantidade de fio. E esse Cleia duplo, a vez que eu fui no armarinho, eu acabei comprando apenas um novelinho, sabe? Dessa cor que eu utilizei e 2 novelinhos de um rosa chiclete. Mas nenhum dos dois vai dar pra fazer porque é pouco, né? Então eu devia ter comprado pelo menos uns 3 ou 4 novelos desse. Esse Cleia duplo, ele tem uma metragem um pouquinho menor, ó, é 508 metros. Então, assim, eu acredito que pra fazer a camisetinha que eu quero fazer, eu vou usar talvez até 4 ou 5, né, novelinhos. E eu quero comprar do mesmo lote, porque eu já tive peças que eu comecei com um lote e acabou dando diferença de cor. E isso me incomodou muito, sabe, no final. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu pretendo comprar do mesmo. Aí, como eu não comprei ainda, eu queria mostrar para vocês o padrão, que eu achei que ficou muito bonitinho. Então, eu cheguei aqui ao fim da minha carreira, volto fazendo a mesma sequência, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, fiz o picô e agora eu faço novamente a carreira aqui, ó, com 3 correntinhas, que valem por um ponto alto, mais uma correntinha de separação, vira o meu trabalho, no mesmo ponto alto de base, faço um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, vou fazer 3 correntinhas de separação e vou dando a mesma sequência, ó. Pulo aqui o picô, pulo as 3 correntinhas e vou lá no meu ponto alto e faço os 3 picô. Gente, para não ficar um vídeo muito longo assim, eu acho que já deu, né, para pegar aqui a sequência, porque é só essa sequência mesmo, gente.
Só ir repetindo. Depois que você pega o jeito é aquilo, vai embora. Eu vou fazendo aqui mais um tantinho para deixar pelo menos uns 5 centímetros de amostra. E daí eu volto mostrando para vocês, tá bom? E vou seguindo, ó, sempre a mesma sequência. Aonde numa carreira tinha o ponto alto com 2 correntinhas e ponto alto, na próxima carreira eu faço os meus 3 picô. E é esse que o efeito, né, do picô, ele vai dando na peça para fazer o ponto fantasia. Gente, eu não sei se esse ponto aqui tem algum nome específico, não sei mesmo. Eu vou deixar aqui como ponto fantasia, tá? Ó, terminei, faço 3 correntinhas, vou lá no meu picô do meio, no meu segundo picô, e dou sequência com ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo ponto alto. E assim eu vou fazendo o meu trabalho. Ó, mais 3 correntinhas de separação, venho aqui no ponto alto e faço ponto baixo e os meus 3 picôs. Vou fazendo aqui, vou fazer uma amostrinha de uns 5 centímetros, talvez até mais um pouquinho, para seguir aqui na sequência e já volto a mostrar para vocês. Ó, eu voltei aqui mostrar para vocês que eu finalizei aqui mais uma carreira, só para mostrar que essa sequência, ela fica bem retinha, tá? Então, aqui de um lado, ó, aqui do outro. Olha que bonitinho que tá ficando. E assim eu vou continuando o meu trabalho. Para não ficar aquele vídeo muito longo assim, aí eu vou dando sequência aqui para mostrar para vocês só o resultado, tá bom? Porque senão fica aqueles vídeos muito longos e aí é sempre a mesma sequência, né, gente? Então, me conta aí nos comentários se você gostou, se foi fácil pegar, se você conseguiu fazer junto comigo, como é tutorial de sequência. Então, quando eu postar assim, até vocês podem ver que tem outros padrãozinho aqui que eu já gravei como tutorial, tá? Só você buscar nos vídeos longos do meu canal, colocar aí para a pesquisa, né, padrão de crochê, que vocês vão encontrar outros modelos, tá? Esse modelinho aqui, ó, olha só, fazendo mais uma carreirinha para mostrar para vocês. Esse modelinho a gente consegue estar fazendo várias possibilidades. O pessoal é que, conforme eu tô fazendo aqui, né, tô gravando também em outra rede social. O pessoal perguntou questão de bolsa. Gente, eu não indicaria fazer bolsa, claro, né? Se você for fazer bolsa com esse modelo aqui, vai ter que forrar ela, porque ela fica muito aberta, né? Mas eu não indicaria, porque eu acho que é a mesma questão da gravação com barbante que eu fui fazer, e assim ficou muito grosso o trabalho, sabe? Então, indico peças assim de vestuário mesmo, porque precisa que seja um trabalho mais delicado, né? Ele é mais rendado, assim. Esses trabalhos que a gente faz, que ficam mais abertos, quanto mais fino for o fio que você usar, mais bonito vai ficar. Então, eu usei aqui o Cleia duplo. O Cleia e o Anne, né, eles são, assim, muito parecidos. Eu gosto mais da textura do Cleia duplo do que a textura do Anne. Questão de valores, o Anne, ele acaba aqui onde eu moro sendo mais em conta, né? E assim, a metragem deles é bem parecida. Mas
na questão assim de textura, eu gosto mais do Cleia duplo. Mas até indicaria vocês estarem trabalhando com o Cleia. Também outra opção é o Fio Charme, que ele tem uma textura muito boa para vestuário. Então, se você gostou desse padrão aqui para trabalhar, é bom investir nesses fios, tá? Porque às vezes a gente olha um trabalho e daí pensa assim, ah, eu vou fazer ele, mas é tanta opção de fio que às vezes você compra uma textura, por exemplo, e você acaba não gostando do resultado final. Por isso que eu indico fios finos, tá? Como geralmente a bolsa você vai utilizar fio de malha ou aquele fio náutico, né? Fios assim similares, mais grossos, acaba que não, assim, não fica muito legal o resultado final. E é isso, gente. É que me perguntaram aqui na outra rede social, tá bom? Olha só, gente, como fica bonito esse padrãozinho aqui, ó. Aposto que você já tá imaginando aí uma canga de praia, uma saída de praia. Gente, olha que lindo esse trabalho que fica. Eu vou finalizar aqui esse vídeo, já deixando um agradecimento bem especial para você que me assiste até o final, quem me segue, quem me acompanha aqui. Eu também tenho outras redes sociais, então, indo ali no comecinho do meu perfil, você me encontra em outras redes sociais. Que vocês tenham um fim de semana aí muito abençoado, próspero, que sejam dias dessa semana muito tranquilos, cheios de paz, cheios de sabedoria e de muita gratidão. Muito obrigada para cada um aqui que me assiste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.